Feche seus olhos. Pai, eu coloco diante de Ti, Senhor Deus, esta palavra, tudo aquilo que vai ser falado aqui esta noite, Deus. Espírito Santo, usa, Pai, esta canção, usa a ministração dessa palavra, Pai, para falar aos nossos corações, ó Deus. Pai, que seja uma noite de fortalecimento, que seja uma noite de renovo espiritual, Pai. Que seja uma noite de ensino e que seja uma noite de poder, ó Pai, no nome de Jesus, ó Pai. Deus, sopra sobre este lugar, sopra sobre a casa de cada pessoa que está ouvindo a Tua palavra agora, que está nos assistindo agora, ó Deus. Deus amado, que os nossos corações estejam preparados para a semente, Pai, para a semente que será semeada aqui essa noite, Deus, por mais simples que seja, ó Pai. Nós clamamos, ó Pai, que essa semente venha frutificar no coração dos Teus filhos, ó Pai, que essa semente venha fortalecer, ó Deus, em meio a tudo aquilo que estamos vivendo, em meio a tudo aquilo que está acontecendo, ó Pai. Nós Te pedimos que seja uma noite, Pai, que seja uma noite de fortalecimento da nossa fé, de crescimento da nossa fé, e que seja uma noite de acrescentar a nossa confiança em Ti, ó Pai, porque nós dependemos de Ti, Deus, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, gente. Boa noite vocês que estão em casa. Eu gostaria de compartilhar uma palavra hoje com vocês, sair um pouquinho fora de Atos, né, pastor? O Isaac, semana passada, saiu um pouco fora, né, do livro de Atos, e essa noite não vai ser diferente. Eu compartilhei com a igreja algumas coisas domingo de manhã, e eu gostaria de compartilhar hoje também, e que isso também fosse ministrado em redes sociais, para você que está na sua casa, para você que não ouviu essa mensagem. E eu vou compartilhar com vocês algo que eu tenho vivido, algo que eu sei que muitas pessoas estão vivendo ou já viveram, e que a gente sabe a situação que está o mundo, a gente sabe a situação que está a igreja, mas uma frase que o Espírito Santo tem ministrado no meu coração: não seja abalado, não seremos abalados, não seremos abalados, independente do que está acontecendo lá fora, independente do que está acontecendo na nossa casa, independente do que está acontecendo na sua casa, não seja abalado, amém? Então eu gostaria de compartilhar com vocês sobre este assunto hoje. Eu gostaria de ler a Bíblia em Lucas 8. Lucas 8, vamos começar a ler a partir do versículo 22. Tem alguns pedidos de oração, mas a gente deixa para orar no final. O pessoal que está assistindo pediu oração. Pessoal, não sei se tem alguém de Cravinhos assistindo, a irmã Sueli, né, que pediu oração para o seu filho João. Não sei se tem alguém de Serrana, né, pastor? Porteirinho, Franca, Ribeirão, Brodowski e etc. Amém? Que Deus abençoe vocês e que essa palavra possa falar o coração de vocês. Lucas 8, 22, do 22 ao 25. Ora, aconteceu certo dia que entrou num barco com seus discípulos e disse-lhes: passemos a outra margem do lago, e partiram. Enquanto navegavam, ele, Jesus, adormeceu, e desceu uma tempestade de vento sobre o lago, e o barco se enchia de água, de sorte que perigavam. Chegando-se a ele, o despertaram, dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. E ele levantando-se, repreendeu o vento e a fúria das águas, e cessaram, e fez-se bonança. Então lhes perguntou: onde está a vossa fé?
eles admiraram-se, atemorizados, e disseram uns aos outros: quem, pois, é este que até os ventos e a água manda e lhe obedecem? Amém? Em cima desse texto, dessa situação, dessa história que está contada em 3 evangelhos, está em Mateus, Marcos, Lucas, mas eu gostei mais da forma que foi contada aqui no evangelho de Marcos. E como eu falei, a gente tem vivido dias difíceis, quem acompanha eu sabe, né? E eu sei que isso não é só eu sei que é o mundo, né, pastor? Eu sei que as coisas estão difíceis aí fora. É uma palavra simples que eu vou compartilhar com vocês, mas é uma palavra viva, que eu tenho vivido e que tem queimado o meu coração. Então eu gostaria de começar aqui no versículo 22, né? Que fala assim: e aconteceu certo dia que entrou num barco com seus discípulos e disse-lhe: passemos a outra margem do lago, e partiram. A gente precisa entender que a vida, ela é uma caixa de surpresas. Deus não perde o controle. Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe do nosso presente, do nosso passado. Deus sabe do nosso futuro. Mas a nossa vida é o barco. E muitas vezes esse barco tem surpresas negativas. Tem dia que a gente está vivendo um mar de rosas, mas tem dia que a gente está vivendo momentos de tristeza, momentos de luto, momentos de tragédias. Então, infelizmente, mesmo você tendo Jesus dentro do teu barco, isso não significa que o barco não vai balançar. Eu me lembro que quando eu me converti, eu achava assim: nossa, agora eu sou de Jesus, acabou os problemas, acabou as tribulações, agora é só love, agora é só curtir a vida, é só bênção. E nisso, porque a pessoa que estava me discipulando, ele veio me ensinar sobre o amor de Cristo primeiro, né? E eu ouvindo aquilo, eu fiquei apaixonado. Só que aí depois de um tempo, eu vi que eu tinha tribulação ainda, eu vi que eu tinha luta, problema. Eu cheguei nele, eu falei: ó, vem cá, você não me falou que era assim? Aí ele ainda brincou: eu não sei assustar, você não ia querer voltar mais. Falei: não, mas você me enganou. Ele falou: não, James, é assim, é como quando você conhece uma pessoa, você quer namorar ela, ela se apresenta para você, você acha que ela já vai mostrar os defeitos dela, as falhas, mas eu não fiz isso para te enganar, eu fiz isso para te preparar. E é lógico, né? Hoje eu entendo isso. Então, depois de um tempo, a gente conhece, a gente aprende que lutas virão. Tem 2 decisões importantes que a gente tem que colocar no nosso barco, na nossa vida. É igual eu falei, a primeira é a pessoa que você vai conviver para o resto da vida. Você que escolhe. Um já veio para a igreja, né, pastor? Já tinha escolhido lá fora, e depois Deus vem e restaura, né? Pela misericórdia dele, pela graça, né? A gente tem a restauração. E a outra decisão é deixar Jesus entrar no nosso barco. Então, se você está me assistindo agora e você ainda não permitiu Jesus entrar no teu barco, eu convido você a permitir com que Ele faça parte da tua vida. Ah, James, mas se vai ter luta do mesmo jeito, para que eu vou permitir? Irmãos, se com Jesus é difícil, muitas pessoas falam difícil, imagina sem Jesus. Para onde você irá se só Ele tem palavras de vida eterna? Para onde você irá, só Ele tem poder para curar, para transformar, para restaurar. Então, desde já eu te convido, você que ainda não deixou Jesus entrar no teu barco, a deixar Ele entrar no teu barco. Ele pegar o controle dos remos e controlar, dirigir a sua vida. Amém? Então, essa é a primeira coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês. Então, resumindo o que eu falei, a nossa vida ela é cheia de repente. Então, os discípulos de Jesus estavam tudo ali no barco. Jesus falou para eles: ó, entra no barco, vamos até do outro lado. Eles entram dentro do barco. E aí o que acontece?
o barco começa a balançar. Então, ter Jesus no barco não significa ausência de tempestade, não significa que não vai ter tempestade. A gente precisa entender isso, que com Jesus ou sem Jesus vai ter. A diferença é que quando Jesus está no seu barco, fica mais fácil você caminhar. Ele vai alinhar você rumo ao alvo que Ele determinou para que esse barco chegue. Amém? Então essa é a primeira coisa que eu quero que vocês entendam. Por exemplo, Jesus chegou em Pedro, falou: Pedro, Satanás vai peneirar teu coração. Ele não livrou Pedro de ser tentado por Satanás, de ser peneirado, mas ele orou para que a fé de Pedro se sobreviesse àquela situação. Então muitas vezes Ele não vai tirar você da tempestade, mas Ele vai te ajudar a passar por ela, e isso Ele vai fortalecer a tua fé se você buscar passar por essa tempestade com Ele no barco. Amém? A gente vê vários personagens da Bíblia que passou por tempestade. Quando a gente começa a estudar a Bíblia, a gente vê ali, eu fico imaginando, por exemplo, Daniel, um homem que servia a Deus, um homem de oração. Jesus não poderia ter impedido ele de ter sido jogado numa cova cheia de leões famintos? Poderia, né, pastor? Mas ele não fez isso. Mas ele livrou Daniel da boca daqueles leões famintos. Amém? Ele livrou Daniel. Sadraque, Mesaque e Abidnego, também por servir a Deus, era fiel a Deus, foi lançado numa fornalha ardente. Ele impediu ele de ser jogado? Não, mas ele passou pela fornalha ardente com eles e não deixou com que um fio de cabelo deles queimasse. Amém? Então Jesus, Ele vai passar comigo e com você diante dessa tempestade. Então todos vão passar por tempestades, todos. E eu entendo, até no final dessa mensagem você vai ver que essa tempestade tem um propósito, né, Bruna? Tudo tem um propósito. Por isso que eu falei, Deus não perde o controle. Deus não vai perder o controle. Esse mês agora de abril para maio, para quem não sabe, né, a gente começou uma guerra espiritual. E aí eu vi que o meu irmão tinha sumido, meu irmão que não morava em Brodowski, né, não mandava mensagem. Eu falei, mas que estranho, né, ele sempre mandava mensagem, alguma coisa. Aí depois eu vi que a minha mãe estava meio doente, e a gente indo lá, mãe, faz o exame, vê como é que a senhora está, e ela piorando. Aí ela vai lá fazer o exame, está com Covid. Aí ela estava muito ruim já. Aí começou aquele processo, depois eu descubro que o meu pai também está ruim. Aí eu ligo para o meu irmão lá em Minas, eu ligo para a esposa dele, ela demora ainda uns 2 dias para me responder. Aí ela fala assim, eu estou bem, mas teu irmão não está bem não, teu irmão está internado. E eu falei, mas por que você não falou nada? Ela falou, não, para não preocupar vocês, meu irmão com, acho que é 70% do pulmão comprometido, internado. E aí já começou, eu comecei a apavorar, eu falei, meu Deus. Aí minha mãe começou a piorar, aí ela vai para o hospital, aí de repente a Fabiana manda eu fazer o exame de Covid, que eu estava com uma tosse, estava ruim, vou lá, deu positivo também, eu falei, meu Deus. Aí à tarde ela vai fazer, também tá, depois as meninas, aí eu olho para o lado assim, eu falei, meu Deus, eu acho que dessa vez eu não sei o que fazer, não sei para onde correr, não sei quem socorrer. E aí eu comecei a olhar aquela situação, eu falei, Deus, eu estou em pecado, eu estou fazendo alguma coisa de errado. A gente começa a se culpar, né? A gente começa a procurar um motivo para aquela situação. E aí você vai orar, você não consegue, e eu passei muito mal, fiquei ruim, o pessoal ruim. Aí a minha mãe lá precisando de socorro, eu não conseguia ajudar ela, meu pai, meu irmão. Gente, foi um mês de... realmente o barco balançou. Aí chegou uma hora que eu falava assim, Deus, eu não tenho mais o que fazer.
estou no teu altar, minha família está no teu altar, cansei, não sei o que fazer, entreguei os pontos. Aí foi onde o Espírito Santo me pegou assim no colo, eu senti como se ele tivesse me pegado no colo e começou a me carregar. E ali naquela situação, o Espírito Santo já tinha colocado no meu coração que minha mãe ia embora. Aí eu não queria aceitar, né? Às vezes eles falavam, eu mudava de assunto, não sei o que lá, eu ia orar e aí eu comecei a orar. Eu não aceito, Deus, eu quero minha mãe aqui, eu quero minha mãe viva, né? Eu lutando, Bruna, lutando. Enquanto eu não falei assim, ó, Deus, ó, tá aqui, ó. Fui lá, fiz oração com a minha mãe, fiz a oração com meu pai. Minha mãe entregou a vida para Jesus e aí a hora que eu coloquei no altar, aí ela, infelizmente, né, ela acabou falecendo. Só que eu sabia que a guerra continuava, porque eu estava ruim, minha família ainda estava em recuperação, minha irmã também estava entubada, meu pai ruim. Aí eu ia dormir, eu ficava pensando, meu Deus, quando tocava o telefone assim, eu falava, pronto, morreu mais alguém. Aí 7 dias depois, chega lá em casa meu irmão, e eu já sabia, né, falei, pronto. Aí fala assim, ó, tua irmã morreu também. Eu falei, meu Deus do céu, até quando? Eu falei, e meu pai? Meu pai estava internado. Aí meu outro irmão internado também. E aquela, sabe, Bruna, aquela angústia dentro do coração, aquela tempestade que parecia que não ia ter fim. Você fala assim, Deus, me leva logo, porque olha, não tem. Aí o Espírito Santo lembra que eu tenho 8 filhos para cuidar, tenho uma esposa. Falou, meu Deus, eu não posso ir embora agora, eu preciso me recuperar. Eu preciso forças para continuar lutando. E aí a gente vai buscar em força só em Deus mesmo, porque você não tem mais força. E resumindo, aconteceu a situação, meu pai está se recuperando, meu irmão, eu já me recuperei, graças a Deus. Mas o barco balançou. A tempestade chegou. Então a questão não é o barco balançar, a questão é a gente ter Jesus dentro desse barco, amém? É Ele que vai nos sustentar. E aí continuando o texto, olha o que fala no versículo 23, ó. Enquanto navegaram, ele adormeceu, quer dizer, Jesus adormeceu, e desceu uma tempestade de vento sobre o lago, e o barco se enchia de águas de sorte que perigavam. Então aqueles discípulos de Jesus, eles ficou desesperados, porque eles estão olhando aquela tempestade, e aí eles olham lá, Jesus está dormindo, Jesus dormindo dentro do barco, o barco quase afundando ali, cheio de água. Aí eles vão olhar para o lado, eles vê Jesus dormindo. E quantas vezes nós não achamos que Jesus não está ouvindo nossas orações? Quantas vezes a gente acha que Jesus esqueceu de nós, que Ele nos abandonou? Chegou alguns momentos que eu falava, Pai, o Senhor não está me ouvindo? Aquela incredulidade, né? Aquele medo. Eu falei, Deus, o Senhor não está vendo o que está acontecendo na minha família, o Senhor não está me ouvindo? E aí eu falei, não, peraí, deixa eu parar e pensar um pouco, deixa eu raciocinar e eu meditar. Na verdade, quem não estava ouvindo ele era eu. Você fica falando e não para ouvir o que Deus tem para dizer, né? Então aqui eu quero compartilhar, diante de uma tempestade, qual tem que ser a nossa reação? Qual era a nossa reação? Então qual seria a reação desses discípulos? Ah, James, eu não tenho que ter medo, né? Eu tive medo. A gente tem medo, né, Bruna? Medo vem bastante, né? Então, às vezes, mas eu sou crente, eu sou pastor. Nossa, James, você é pastor, que coisa feia você ter medo. Fazer visita, ora, expulsa demônio, né? Cura enfermo. Mas qual tem que ser a nossa reação diante de uma tempestade? Eu não tinha resposta ali na hora, porque o medo, ele tinha invadido o meu coração. Aí eu cheguei um dia, me prostrei e falei, Deus,
Qual tem que ser a minha reação diante dessa tempestade? E aí foi onde o Espírito Santo falou: então agora me escuta. Então aí foi onde que eu escutei a Deus. Então, para onde que você deve olhar diante da tempestade? Aí eu me lembro de quando Pedro foi andar sobre as águas, que foi numa outra tempestade. A palavra de Deus fala que Jesus estava vindo ali, Jesus mandou eles ir para um lugar, ficou orando, e aí depois ele viu que eles estavam numa tempestade ali. Jesus vai andando sobre as águas até o barco. E aí quando ele chega ali, que eles acham que é um fantasma, mas era ele, né? Pedro, ousado, fala assim: Senhor, se é o Senhor mesmo, manda eu ir aí, deixa eu ir até aí com o Senhor. E aí Jesus fala assim para ele: Pedro, então venha. E a palavra fala que Pedro andou sobre as águas. Então qual deve ser, para onde eu devo olhar diante das tempestades? Sabe qual que é o nosso problema? Às vezes a gente escolhe olhar para a direita, às vezes a gente escolhe olhar para a esquerda, e às vezes a gente escolhe olhar para trás. O que significa isso? Se você olhar para a direita, você vai olhar para as pessoas, você vai falar assim: nossa, todo mundo tem uma vida boa, olha, todo mundo está bem, só eu que sofro, coitadinho de mim. Olha lá, não tem a Bruna tocando teclado ali, feliz, sempre sorrindo. Olha, a Cissa ali dormindo no colo da pastora Renata. Todo mundo bem, meu Deus, só eu que estou nessa tempestade. Então eu entendi que eu não devo olhar para a direita. Ah, James, então você vai olhar para a esquerda? O que significa olhar para a esquerda? É olhar para a situação. Como? Os discípulos estão lá naquele barco enchendo de água. Eles começaram a olhar aquela situação, eles começaram a olhar o que estava acontecendo ali. E a gente está diante de uma tempestade, a gente começa a olhar para aquela situação. Não é que aquela situação não está existindo, mas quando você começa a olhar para ela, a sua fé vai desfalecendo. Você vai perdendo a fé, você vai perdendo a confiança diante de Deus. Então você também não deve olhar para a esquerda. Ah, James, então eu vou olhar para trás. Infelizmente tem muita gente que acaba olhando para trás diante da tempestade. Eu já conversei com pessoas que eles falam assim: se eu soubesse que ia ser assim, era melhor eu estar lá no mundo, era melhor eu estar lá fora. Ali ó, parece que aquele povo lá está bem, está feliz, ele sofre, mas ele se diverte. Infelizmente, algumas pessoas acabam escolhendo voltar à velha vida, abandonar Deus, largar tudo. Mas não é isso que Deus quer. O que Deus quer que a gente faz diante de uma tempestade é olhar para frente, é olhar para Ele. Enquanto Pedro estava com seus olhos em Jesus, ele não afundou, mas a partir do momento que ele começou a olhar as circunstâncias, olhar para as pessoas, ele começou a afundar. Mas eu quero te dizer nessa noite, ainda que você esteja afundando, da mesma forma que Deus esticou a mão e resgatou Pedro, Ele vai resgatar eu e você também, amém? Amém? Então nós temos que, diante da tempestade, continuar olhando para Ele, continuar olhando para frente. E aí olha só, continuando o texto, eles naquela tempestade forte, o barco poderia afundar, mas olha o versículo 24, ó. Chegando-se eles, o despertaram dizendo: mestre, estamos perecendo, mestre, a gente está morrendo. Ou seja, olhou para ele, é hora de fazer o quê? É hora de usar uma ferramenta que Deus deu para a igreja, que é o clamor. Você está diante da tempestade, você não tem onde correr, você precisa fazer o quê? Começar a clamar a Deus,
Por isso que em Jeremias 33:3 ele fala assim, ó: clame a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Então, diante dela, a gente precisa levantar um clamor a Ele, e é onde a gente se perde. Isso aqui me fez eu lembrar quando Jesus ele ia enfrentar o maior desafio da vida dele. Jesus sabia que ele ia ter que ir para a cruz, ele sabia do quanto ia ser difícil, ele sabia que ele precisava se preparar para aquela tempestade de encarar a cruz, e que depois daquela morte e ressurreição, depois tinha um propósito. Então ele estava diante dessa tempestade, mas a vitória dele foi consumada no físico, mas ele conquistou ela no mundo espiritual primeiro. Antes dele ir para a cruz, ele foi para o Getsemane. Aí ele chega lá no Getsemane, ele começa a orar, ele pega os 3 discípulos ali mais próximo dele, pede para eles ali orar também, ajudar ele. E segundo alguns estudiosos, fala que ele estava numa angústia tão grande ali, por saber o que ele ia passar, ao ponto de suar gotas de sangue. Mas a vitória dele foi através daquele clamor. A minha vitória sobre as tempestades, ela começa lá no meu quarto, lá no meu secreto. Ela começa lá quando eu coloco meus joelhos no chão. Então Jesus, a vitória dele, ele já tomou posse dela no Getsemane. E tem muita coisa que a gente ainda não tomou posse. Por quê? Porque a gente está tentando conquistar com nossos braços, a gente está tentando fazer do nosso jeito, mas a partir do momento que eu e você vai para o nosso Getsemane e começa a orar, e começa a criar essa vitória, descer essa vitória no mundo espiritual, ela vai se materializar aqui na terra, e você vai consumar ela, amém? Ali que você vai consumar essa vitória. Então o que eles fizeram? Clamaram a Deus. É o nosso clamor que faz toda a diferença. É uma promessa: clame a mim e eu responder-te-ei. Ele vai responder não do jeito que a gente quer ouvir, mas é do jeito dele. A gente precisa orar para ter percepção espiritual, para ouvir a voz dele. Por quê? Porque no meio de uma tempestade, os nossos ouvidos parecem que fica tampado, os nossos olhos parecem que fica cheio de escama, e a gente não consegue enxergar ele, a gente não consegue ouvir a voz dele. E aí, continuando, o que eu entendi, que tem 2 coisas que eu não posso perder nesse tempo: a fé e a confiança nele. E é o que ele tem mais roubado das pessoas. Gente, a gente conversa com pessoas, as pessoas estão com medo. A gente às vezes tem medo. Para onde você olha, a gente morrendo. Para onde você olha, a guerra. Para onde você olha, a gente passando fome. E aí a gente precisa dessas 2 pernas: a esquerda, que é a fé, e a direita, que é a confiança. Se a gente tirar os olhos dele, a gente corre o risco de afundar. Eu não estou falando de ser irresponsável, né, pastor? Eu não estou falando nada disso, né, Bruna? Eu estou falando da gente ter fé e confiar nele. E a gente sabe que fé é a certeza das coisas que não vê. Você crê, você não está vendo nada, mas você crê que vai dar certo. A confiança é você entender: peraí, Deus me tirou do lamaçal do pecado e me trouxe para cá. Deus mudou a história da minha vida. Por que Ele iria me abandonar no meio do caminho? Aquele que começou a obra vai terminar ela na nossa vida, amém? Ele vai terminar. Jesus tinha falado para eles, para os discípulos, Ele falou: olha, vamos passar do outro lado da mar, vamos ter do outro lado.
Então era uma promessa para eles, só que na hora da tempestade eles esqueceram que Jesus falou que eles iam do outro lado. Então a gente não pode perder a fé, a confiança, a visão da promessa dele para as nossas vidas. Você tem promessa, eu tenho promessa, então eu não posso perder a visão da promessa dele para a minha vida, amém? Olha só o que fala no versículo 24, chegando ele, depois que eles clamaram, despertaram dizendo: mestre, mestre, estamos morrendo, olha mestre, o que está acontecendo? E olha só o que Jesus faz. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e fez-se a bonança. Ali eles conseguiram tocar o coração dele. E olha o versículo 25 que ele fala. Então eles perguntou, olha Jesus perguntando para eles, e às vezes ele pergunta isso para mim e para você: onde está a vossa fé? Porque em momentos de tempestade, infelizmente, a fé nossa, ela pode se abalar, ela acaba se abalando, só que a gente não pode permitir. Por isso que eu pedi essa canção, não seremos abalados, porque essa é a frase, que todas as vezes que o diabo vem querer me abalar, que vem na minha mente: não vou ser abalado, eu não vou ser abalado. Então todas as vezes que o diabo quiser te abalar, que ele quiser abalar a tua fé, você fala: não seremos abalados, maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo, e acabou, amém? E aí depois, eles atemorizados, admiraram-se, dizendo uns aos outros, isso aqui que eu acho tremendo: quem pois é este, que até os ventos e a água manda, ele manda e lhe obedecem? Olha que tremendo, isso é tremendo. A tempestade, eu imagino Jesus olhando a tempestade e falando: aquieta-te vento, aquieta-te mar. E aí tudo fica equilibrado, tudo fica tranquilo. Às vezes a pessoa fala assim, eu me lembro que a gente foi conversar com o pastor Isaac e a Fran semana passada, e eu estava muito abalado ainda, porque eu estava sentindo muita falta de ar, fraqueza, perdi 9,5 kg, ansioso, porque para onde eu olhava, a casa caindo, E aí a gente foi lá na empresa, estava conversando com eles, e aí ele deu uns puxão de orelha na gente, falou assim: ei, o que está acontecendo? Não, James, você já está curado. Aí vinha na minha mente: eu tô, mas eu ainda sinto falta de ar, mas eu tô com fraqueza, minhas pernas tremem, não consigo nem fazer caminhada. Falou: não, para com isso, você precisa tomar posse da tua cura. Você levar um choque assim, às vezes a gente tem que levar um chacoalhão. Pastor Alex, Israel, às vezes vinha: ô James, não, passou. É verdade. Aí vinha, o diabo: não, James, você está doente, cuidado, hein, você vai morrer, hein? Não tem oxigênio, o hospital está lotado, hein? Então, diante das tempestades, várias vozes vão falar ao nosso coração, mas aí entra 2 Crônicas 20:20, que fala assim: crede no Senhor vosso Deus e nos vossos profetas. Aí a gente tem que ter discernimento. Você vai acreditar nos profetas, em Deus, ou no que o diabo está falando às pessoas lá fora? O senhor falava assim para mim: James, acho bom você fazer um exame, hein, James, você não está legal, hein? É mesmo. A tosse. Fabiana teve que me dar um monte de puxão de orelha. Falei: nossa, mas ela foi mal criada comigo, grossa. Mas às vezes a gente precisa, Nossa, Bruno, olha, na hora eu ficava: nossa, não tem misericórdia de mim, coitadinho do James.
Ô coitado. Não. Aí essas palavras que fez eu tomar posse da minha cura, porque já tinha sido liberada. Aquilo já tinha sido liberado. Falei, não, peraí, o que eu estou fazendo? Minha mãe morreu sim, mas está lá na glória com Deus, está bem, morreu nos braços do pai, minha irmã a mesma coisa, meu pai está aí vivo, se recuperando. Falei, eu estou me recuperando, já não, aí eu comecei a tomar posse da minha cura. Aí de uns 6 dias para cá que eu falei, eita glória, agora tá. Às vezes vem uma faltinha de ar, falou, opa, sai para lá Satanás, devolve meu oxigênio aí que eu quero respirar. Mas, quem é este, que até o mar, a natureza obedece? Quem é este? Que eu quero que vocês entendam a importância da gente buscar essa fé e confiança em Deus. A gente passa por luta sim, gente, mas quantas pessoas passou por luta maiores que as nossas? Quantas vezes, sabe, vem na minha mente, Jó, longe de mim querer comparar nossas vidas com Jó, porque eu nunca vi um homem sofrer daquele jeito. Meu Deus, aquele homem que ele foi golpeado em todas as áreas, vida financeira, morre os filhos, fica ali com saúde, aí a mulher vai dar um apoio moral para ele e fala, ó, que bagaço que você dá, filho, porque você não amaldiçoa esse Deus e morre? Meu Deus. Aí eu olho para a vida ali de Jó, e a Bíblia fala que Jó, ele perguntou, na Bíblia se você for estudar, ele 16 vezes, ele fez essa pergunta, por que Deus, por que Deus? Eu falei, nossa, 16 vezes ele fazendo essa pergunta, e Deus ficou em silêncio. Só que a gente não entende que o silêncio de Deus é uma resposta para nós. A gente não consegue entender que Deus fala através do silêncio dele. E a Bíblia fala também que Jó, ele levantou ali 34 queixas a Deus. Não contei não, viu gente? Isso é estudo, viu? Eu não consigo contar. 34 queixas ali. E eu acredito que os discípulos ali também pensaram, falou, mas Deus não está nos escutando, Deus fica dormindo, nós aqui morrendo, o barco caindo, e Jesus ele fica ali, dormindo. Mas, Jó no meio daquela situação, ele teve a maior experiência com Deus na vida dele, porque para nós muitas vezes o que importa é receber uma bênção, é receber uma cura, mas para Deus, o que mais importa para Deus é entrar comigo e com você num nível mais profundo de intimidade com Ele, amém? E muitas vezes isso só vem através das tempestades, não tem outro jeito. Você já percebeu quando está tudo bem a gente para de orar, ou esculacha, a gente para de buscar a Deus, e aí Jó depois daquela experiência, ele faz uma declaração, ele fala assim ó, eu sei que o meu Redentor vive. É isso que Deus quer ouvir de mim e de você. E mais para frente ele faz uma declaração mais romântica, mais apaixonada ainda. Ele fala assim, antes eu te conhecia só de ouvir falar, hoje os meus olhos te contemplam. Olha que tremendo. Sabe, esse tempo de pandemia, esse tempo de guerra, o que a gente tem que buscar é esse nível de intimidade com Ele, é de aproximar dEle, assim como Jó se aproximou dEle. E muitas vezes a gente não consegue buscar essa intimidade, por quê? Porque esquecemos das promessas que Ele fez para as nossas vidas. Ele falou, olha assim ó, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Isso é uma promessa de Deus para as nossas vidas. Todos os dias Ele vai estar conosco. Falou, minha presença está com vocês todos os dias. Não é tremendo? E aí outro versículo que eu também gosto é esse aqui ó.
Filipenses 1:6. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Olha cada versículo. Eu vou ler só mais um, pastor, só mais um. Eu sei que é uma hora de culto, mas eu preciso ler mais um. Sabe, nenhuma luta, nenhuma tempestade, nenhuma perda é capaz de nos separar do amor de Cristo, amém? Romanos 8:38, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas presentes, nem futuras, nem potestades, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura nos pode separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor, amém? Este é o versículo que eu quero que fique gravado nos nossos corações. Quem é este que o mar se rende, que é capaz de fazer o sol parar para uma pessoa? Quem é este que transformou nossas vidas? Quem é este que colocou a Bruna aqui agora, aqui, para tocar um teclado, eu, microfone, ministrar a palavra? Quem é este? Quem é este que teve misericórdia de nos tirar do lamaçal do pecado e nos trazer aqui essa noite? Não existe tempestade nenhuma que Ele não tenha poder para dar ordem e ela se acalmar, amém? Eu gostaria que vocês ficassem em pé. Acho que eu já falei bastante, né, Bruna? Feche seus olhos. Eu gostaria que por um minuto você contemplasse a grandeza de Deus. Sabe, assim como Jó fez, assim como ele declarou que ele sabe que o Redentor dele ainda vive. Sabe, adore a Deus agora com seus lábios. Independente do que você está vivendo, independente do que você está passando, Senhor, Tu és maravilhoso, Tu és majestoso, ó Pai, Tu és soberano, Deus. Nós Te amamos, Senhor. Nós glorificamos o Teu nome essa noite, ó Pai, bendizemos o Teu nome essa noite, ó Deus. Oh Espírito Santo, obrigado pela Tua misericórdia para conosco, ó Pai, que mesmo sendo falhos, pecadores, o Senhor nos ama. O Senhor continua acreditando em nós, mesmo quando muitas vezes nós desistimos de nós mesmos, ó Pai. Oh Espírito Santo de Deus, vem sobre cada vida que está me ouvindo agora, que está nos assistindo e que está aqui essa noite, ó Pai. Vem Espírito Santo, derrama, Pai. Acrescenta a nossa fé aqui essa noite, ó Pai. Oh Espírito Santo, nós queremos sim declarar, não só da boca para fora, que nós confiamos em Ti, confiamos no Teu poder. Ainda que muitas vezes, ó Pai, sabemos que precisaremos ser carregados no colo, mas que nada e nem ninguém venha nos abalar, Senhor Deus. Enquanto a Bruna canta uma canção, continua orando aí, falando com Deus. Nosso Deus, e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados.
Amém? Gente, que Deus abençoe vocês, tá? Passei um pouquinho do horário, me perdoem. E vocês que estão na casa de vocês, espero que vocês tenham sido abençoados. Lembrando vocês que tem rede aqui de jovens sábado, domingo de manhã tem culto aqui, domingo à noite também, né? Domingo de manhã às 9 horas, às 18h30. E lá em Serrana, que horário que é o culto, pastor? Às 9 horas? Às 9 horas em Serrana também. Convido vocês a estar participando dos cultos presenciais, tá? Sai da sua casa, participa, pegue sua máscara, álcool em gel e vai para a guerra. Amém? Deus abençoe vocês em nome de Jesus.